na imprensa, né? Marcelo vem acompanhando aí a executiva da turma do prefeito. Então, o que acontece? Eu não consigo entender. Além da iluminação pública, né, de não ter sido colocado ainda, tem vários outros problemas que já foram apresentados pela vereadora Carolina aqui, e o que mais nos entristece. Eu fico triste porque foi eu, com certeza, que lutei, vereador em 2004 até 2008, quando era o Luiz Henrique governador, tinha a SDR que funcionava ativamente, através do secretário Galina, conseguimos a reforma da escola Bel Capela, e que hoje vem apresentando problema, né? Passa-se aí 10 anos e precisa-se ter uma boa reforma. Hoje, vários pais nos ligaram, da terceira série do Vespertino. Sou solidário, amanhã, se quiser, senhor presidente, se o senhor concordar, o próprio prefeito está na casa, amanhã às 8 da manhã, a gente pode criar uma comissão aqui, vamos lá visitar a escola, ver o que houve nessa sala, tá? Acho que é de grande importância, até porque, assim, é uma prevenção, né? Não é ir lá só discutir, se quiserem combinar também, para ninguém levar celular, também não tem problema, então a nossa vai estar tranquilo. Não queremos fazer, tá usando essas imagens para nos promover, não. A gente quer resolver o problema, vamos ver o que aconteceu, ver o que houve. Ou se não, prefeito, se o senhor puder, na semana que vem, mandar um dos vereadores que faz parte do executivo aí, da situação, nos trazer o que houve, o que aconteceu, porque como foi tudo tão rápido, a professora fechou a chave e simplesmente não conseguiu ninguém ter acesso, para saber o que houve com a sala, como foi o que ocorreu, porque é preciso passar segurança para os nossos alunos. E a gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça, e nós temos que realmente nos preocupar. Até o secretário se encontra na casa, o companheiro vereador Adilson Costa, o mesmo pode também estar nos acompanhando, e a gente está aí. Se quiserem marcar, para mim está marcado, 8 horas da manhã, a gente está na porta da escola, podemos estar visitando a sala para ver o que houve, já que foi agora recente o episódio, né? E para estar conseguindo chegar a... Não foi só uma folha, o secretário, foi uma boa parte do forro da sala. Então, não é bem por aí. Mas deixar só essas minhas colocações, senhor presidente. Querer agradecer a presença do pessoal, dizer que venham mais vezes, né? Não só em episódios como esse, porque eu vou começar a entender que isso é represália ao que a gente fala ou que a gente critica. E, com certeza, senhor presidente, isso daqui para frente, como vocês mesmos falaram, né? Em ano já pré-eleitoral, medidas serão tomadas cada vez que isso vier a acontecer. Porque eu não posso admitir que, em pleno século XXI, a lei da mordaça, né, venha a existir. Então, eu penso que não é por aí. Eu acho que o nosso papel é legislar, é fiscalizar, é cobrar, com certeza, do executivo que aí está, e assim como de outros que virão. Isso, com certeza, a gente está ciente disso. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Convido agora o secretário da Saúde, senhor Josué, a fazer o uso da palavra. Não me chama, tem isso aí do governo nenhum. Vai morrer de fome. Vai dar salário para ele. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente Marquinho, em nome dele cumprimento todos os demais vereadores, cumprimentar também o nosso prefeito, Juliano, e o vice Guto, que se encontram aqui na casa, e também todos os demais funcionários e a população que se encontra aqui na casa. A minha vinda hoje aqui, até pegando um pouco as palavras do vereador Dudano, que relatou agora, é porque nós concordamos com certeza com o trabalho do vereador de fiscalizar, de estar atento a tudo que acontece na administração e criticar, com certeza. A gente só fica se perguntando, estranho o fato também, quando a crítica vem sem sequer o vereador procurar informação, ou até mesmo procurar o responsável, ou os secretários, ou a própria administração, para verificar o que acontece. Simplesmente criticam sem sequer saber o que estão criticando. Na sessão passada houve algumas críticas com relação à saúde, e por isso que eu estou aqui hoje para fazer alguns esclarecimentos e, presidente, me colocar novamente à disposição dessa casa. Em todo e qualquer momento que assim for preciso eu vir aqui e estar mencionando alguma coisa com relação à saúde, a gente está sempre à disposição. Como eu procuro atender a todos os vereadores também ali no gabinete na saúde, com exceção da Carolina e do
acho que todos os demais vereadores já conversaram comigo ali, o próprio Aldir já esteve ali conversando com a gente, todos os demais vereadores também, a gente sempre procura estar à disposição para tirar qualquer dúvida, ou até mesmo trabalhar em conjunto, que eu acho que esse também é o papel do vereador, trabalhar em conjunto para que as melhorias aconteçam, e não só criticar quando algum problema é visto, sem sequer com uma crítica construtiva, sempre destrutiva. Mas de qualquer forma, eu vim aqui hoje, foi questionado com relação a uma unidade de saúde no bairro do Canto. Tá? Foi promessa do prefeito, inclusive em campanha, e dentro desse tempo que a gente está na saúde, a gente vem conversado bastante com relação a isso. Até porque entendemos a necessidade de uma unidade no bairro do Canto pela quantidade de pessoas ali que se encontram naquele bairro. Tá? Só que alguns fatos é importante a gente colocar, de repente algumas informações que eu vou passar aqui vão ser até simples, né? Mas eu acho que é importante mencionar, porque de repente alguém aqui não sabe, e aí a gente acaba comentando algumas coisas e relatando e que realmente não condiz com a realidade. Todos sabem que a população do nosso município é 13 mil habitantes. Nós temos 5 equipes de PSF dentro do município. A equipe é o quê? Médico, enfermeiro e técnico e os demais funcionários que compõem essa equipe. Tá? Dispostas em 9 unidades de saúde. Tá? 9 unidades de saúde. Nós temos 9 unidades espalhadas em todos os bairros. Se nós temos 5 equipes, conclui-se que eu tenho 5 médicos, tá? Para 5 áreas de PSF. E se eu tenho 9 unidades de saúde, isso quer dizer que eu não tenho médico para todas as unidades. Aí nós já temos o primeiro problema. Teoricamente, pelo Ministério, uma unidade de saúde, mesmo sendo básica, ela não pode funcionar sem estar um médico dentro da unidade. Como é que nós conseguimos funcionar sem estar um médico dentro da unidade? Porque nós colocamos essa unidade como uma unidade itinerante, onde o médico ele passa dias naquela unidade, dias na outra unidade, e dias... Então ele acaba no meio da semana, como aquelas unidades fazem parte da mesma área, ele acaba atendendo em algumas unidades separadas. Também, de acordo com o Ministério, essa situação não é uma situação boa para o município, e eu trouxe alguns números, inclusive, para mostrar para vocês. O Ministério amarra, tá, que o ideal seria que nós tivéssemos uma unidade para cada área, no mínimo, ou então mais equipes do que unidades. Para vocês terem uma ideia, Florianópolis tem 49 unidades de saúde, 132 equipes, ou seja, 132 médicos. São José, 19 unidades de saúde, 41 equipes, ou seja, 41 médicos. Biguaçu, 16 unidades básicas de saúde, 19 equipes. Tijucas, 12 unidades, 12 UBSs, 14 equipes. Antônio Carlos, 2 unidades, até inauguraram uma agora, tinha uma só, 3 equipes, ou seja, todos os municípios têm mais equipes do que postos de saúde. Agora eu vou ler para vocês, governador, como eu já falei, 9 unidades de saúde e 5 equipes. Então, para vocês terem uma ideia, que o nosso município, tá, isso a gente vem conversando bastante com o prefeito, só que a gente sabe que nunca é fácil fechar uma unidade de saúde, nunca é fácil fechar uma porta da saúde. Mas se vocês acompanharem todos os municípios, nosso município ele veio, tá, nas antigas gestões, uma política contrária ao que o Ministério amarra, com mais unidades de saúde do que equipes para atender. E aí por isso que a gente tem reclamação de unidades lá, como a da Costeira, que o médico vai uma vez na semana, da Caeira, que o médico vai uma vez na semana, Areias do Meio, que o médico vai uma vez na semana. Então por quê? Porque infelizmente a gente tem uma herança com quantidade de unidade e pouca qualidade, porque não tem um profissional para colocar em todas as unidades. Para vocês terem uma ideia, tá? Hoje uma equipe de PSF custa para o município em torno de 40 mil reais por baixo. Sabe quanto é que a gente recebe do Ministério da Saúde? 7 mil reais. Não paga nem o salário do médico. Ou seja, para a gente abrir uma nova equipe, tá? Basicamente 80% do recurso é utilizado do município. Ou seja, o município hoje já estamos aí na casa de mais ou menos 21%, sendo que na saúde é amarrado 15%, no mínimo, né? Nós já estamos aplicando 21%, e posso dizer para vocês que para conseguir aumentar uma equipe com esse repasse que está sendo feito hoje, é praticamente impossível. Então eu entendo a situação da comunidade do Canto. Todos nós gostaríamos de ter uma unidade do lado da nossa casa, quem não gostaria? Mas infelizmente, quando se fala de saúde, em alguns pontos a gente tem que centralizar e não descentralizar. Quando a gente descentraliza demais, acaba faltando profissional, porque infelizmente os profissionais são bem caros na parte da saúde. Então, isso responde um pouquinho a essa questão do Canto. Claro, o que eu quero dizer para vocês aqui é que a gente vem dando suporte à população do Canto com o transporte também. Sempre que necessário,
tem o pessoal da logística que recebe as ligações, quando o pessoal não pode vir até a unidade, vão buscar no caso. Nós temos transporte todos os dias de Florianópolis, duas vans, uma pela manhã e uma à tarde, levando o pessoal para Florianópolis e também, inclusive o pessoal do Canto. Aí, sempre que possível e sempre que necessário, a comunidade do Canto ela vem sendo sim atendida pelos médicos que estão aqui na unidade do Calheiro. O segundo ponto que eu queria colocar aqui é com relação aos agentes comunitários de saúde, que foi questionado já algumas vezes com relação à não entrega dos exames por parte dos agentes comunitários de saúde, como era feito anteriormente, né? Isso foi uma discussão, inclusive, feita em reunião com os agentes comunitários de saúde. Todos eles se reuniram e relataram para mim com a portaria do agente comunitário, dizendo que a função de entregar exame não era uma função do agente comunitário de saúde. Ou seja, os agentes comunitários de saúde se reuniram e relataram para mim que essa função não era uma atribuição deles, entregar exame. Eu, inclusive, rebati na época e relatei sim, não. A entrega do exame é sim uma atribuição também do agente comunitário de saúde, porque faz parte de um serviço da saúde. Então, ela pode ser sim cobrada, integrada. E o exame ser entregue. Porém, vinham acontecendo diversos problemas com relação a essa entrega. Extravio de exames, que a gente sempre ficava naquela tempo com relação ao profissional e ao morador. O morador falava que não tinha recebido, o profissional relatava que havia entregue, inclusive com assinatura muitas vezes. Então, para acabar com esse problema, nós tomamos uma decisão administrativa, tá? Até porque a gente sabe que a responsabilidade do exame é sim do usuário e não do funcionário. Responsabilidade de ir atrás, de se preocupar, e essa política a gente tem que colocar dentro do nosso município, porque infelizmente, tá, as pessoas acham que a saúde tem que ir até elas. Tá? Como é que a gente melhora a saúde? Com educação, como o prefeito vem fazendo no município todo, melhorando a educação, porque se a pessoa tem mais educação, tem mais instrução, ela sabe que a preocupação com a saúde tem que vir em primeiro lugar. Então tem que sim a população se preocupar com a saúde. Então, com relação a isso, nós fizemos essa alteração por decorrência desses extravios. Praticamente zeramos a reclamação com relação à perda de exames, não temos mais esse registro, até porque eu peço para que o registro de perda de exame seja direcionado diretamente ao gabinete, para que eu veja realmente o que aconteceu e seja sanado isso de maneira imediata. Não temos mais registro de perda de exames e, mesmo assim, continuamos ainda, em casos específicos, entregando exames. Para quem? Para quem não pode se deslocar até a unidade de saúde. Não porque não tem transporte, e sim porque é acamado ou, de repente, não tem a condição de conseguir chegar até a unidade. Não tem um familiar que possa pegar para ele, ou ele mesmo não pode ir até a unidade. Essa pessoa recebe os exames dentro da sua residência, não só os exames, como também o transporte, muitas vezes, para ir fazer esse exame, tá? Ou até mesmo uma ambulância para levar quando é uma questão de acamado. Então, essa situação dos exames foi sim alterada, até porque a atribuição do agente comunitário é visitar todas as residências da sua área dentro do período de um mês, tá? E isso não vem acontecendo ainda, porém estamos trabalhando com algumas políticas, principalmente com tecnologia agora, para poder fiscalizar, porque é um trabalho difícil de fiscalizar. Como ela trabalha na rua, visitando as casas, a gente nunca consegue saber realmente as casas que eles estão indo, tá? E quais as casas que eles percorreram nesse período. Então é realmente um trabalho difícil de fiscalizar. Porém, com o investimento agora em tecnologia, a gente está investindo em alguns tablets que vai mapear toda a área que a gente comunitária foi num dia, permitindo que a gente possa verificar todas as casas que elas passaram naquele dia. E aí sim, com certeza, cobrar para que elas passem nessas casas e realmente façam o trabalho que tem que ser feito. Porque a principal alegação delas, das agentes comunitárias, foi que não conseguiam visitar todas as casas porque a entrega de exame ocupava muito tempo delas. Elas acabavam visitando a casa, de repente, de uma pessoa que tinha 4, 5 exames 5 vezes no mês e deixavam de visitar 5 outras casas que precisariam da sua visita. Então essa alteração foi feita, como eu coloquei para vocês. Não tivemos perda, tá? Muito pelo contrário, tivemos ganho. Não houve mais perda de consultas, tá? Pode ter acontecido algum caso esporádico por falta de contato, algum outro tipo de problema, mas por decorrência de não ser avisado ou o exame não chegar, até porque eu tenho uma pessoa hoje específica, inclusive, tá? Para entrar em contato com as pessoas e fazer o exame chegar na mão dela, se assim ela não tiver condição de pegar na unidade. Então, presidente e demais vereadores, eu volto aqui a dizer que me coloco à disposição de todos os senhores aqui, peço inclusive aos senhores que visitem as unidades. Nós temos 9 unidades e uma fisioterapia. Eu não sei se todos os vereadores já visitaram todas as unidades, eu acho importante visitar, verificar o que foi feito, verificar a situação que se encontra hoje, verificar as unidades realmente que precisam
ser reformadas, tá? Porque eu acho importante esse trabalho em conjunto. Agora, como eu falei para vocês, a crítica tem que vir de maneira construtiva, analisar o problema e de repente propor uma solução. Agora, simplesmente criticar, sem sequer conhecer ou até mesmo colocar, não, eu entendo o anseio de cada comunidade, mas eu quero que vocês entendam também a situação do nosso município com relação à saúde, e volto aqui a dizer, situação essa, tá? Que nós não fizemos nenhum outro posto de saúde novo, reformamos um e mudamos o local de um no mesmo bairro, mas essa quantidade de unidades que tem, vocês sabem que foi deixada pela gestão passada. Então, eu acho que tempo para criticar aqui, vocês tiveram também. Então, a gente vai criticar, vamos criticar, agora que critique de maneira construtiva. Senhor secretário, me concede uma parte, por gentileza? Sim. Duas dúvidas. Realmente o que foi colocado na semana passada, até pela minha pessoa, foi em relação da dificuldade de acesso de algumas pessoas, então daí, né, uma alternativa, não sei, de disponibilizar um carro, né, no canto para trazer pessoas assim, ó, para verificar a pressão, glicose, fazer curativos, né, que tenha todos os dias lá, o que ocorreu e o fato de eu ter vindo aqui, né, alertar essa situação, que já não é de agora, que até o vereador César, né, comentou que a pessoa, né, foi o seu Leléu, houve uma queda com ele tem 83 anos, ele não consegue mais dirigir, né, a sua filha também não dirige, os filhos todos trabalham, então ele tem dificuldade de verificar a pressão todos os dias, porque se pega um ônibus, no caso, né, vem aqui, aí tem que esperar 2 horas para depois voltar. Então, não sei, talvez seria uma alternativa, não sei se é cabível, se não é. E uma outra situação também, que a senhora Rosane Silva, mãe do Johan Quintino. O Johan Quintino, ele é um menino, um adolescente, né, que ele faz o tratamento em Joinville, porque ele nasceu com um problema e durante a sua vida faz isso nos lábios. E o que ocorre é que esse ano, novamente, já ocorreu, eu já falei em tempos passados, já usei a tribuna para falar, foi corrigido, porém esse ano novamente aconteceu o problema de Joinville encaminhar o fax para cá, marcando a consulta, e não foi repassado aos familiares, ou seja, os familiares não souberam, e daí, como estava demorando, ela entrou em contato com um posto, o posto disse que eles não tinham marcado. Entrou em contato com a unidade de Joinville, e daí eles disseram, não, foi encaminhado o fax, está aqui. Aí ela se mostrou, eu não recebi. E daí agora até eles, para não ocorrer essa perda novamente, porque daí é todo um transtorno para remarcar, daí vai ser encaminhado direto para a pessoa e não mais pelo posto. Então, ela tem acesso, porque ela até trabalha lá no gabinete do deputado, ela tem acesso a fax e a poder receber, mas para outras pessoas, né, que fazem o mesmo tratamento não têm acesso, daí fica uma situação complicada. Então, só gostaria de fazer esses 2 registros, né, na possibilidade de conseguir, não sei se o carro do PSL poderia estar fazendo isso, marcar um horário, marcar uma reunião com as pessoas e estar informando isso. Sim, vereadora. Com relação ao transporte para o pessoal do canto, da comunidade do canto, como eu falei, volto aqui a dizer que esse transporte já está sendo concedido hoje. Não tem hoje, vamos supor, uma linha da saúde que saísse todo dia do canto, até porque a demanda, assim, avaliada também diária ali, não enche uma van para vir todo dia para cá. Um carro pequeno resolveria, mas como eu falei para a vereadora, esse serviço já tem, basta ser acionado a necessidade e o carro vai lá e vai buscar. Tá? Se assim não puder, não conseguir vir até a unidade. Então isso já existe hoje. Tá? Com relação a esse menino, nós já levamos inclusive ele na cidade de Joinville, que é um serviço inclusive estadual, não municipal, é um TFD estadual, porém nós entendemos a necessidade dele e levamos a criança, pelo menos eu acho que desde que eu assumi, umas 10 vezes ele já foi a Joinville nesse tratamento. E essa situação dessa consulta nos estranha o fato, eu cheguei a levantar na época inclusive, tá? Porém, estranho o fato de Joinville relatar que encaminhou fax, se nós não temos nem número de fax. Então, quer dizer, nós trabalhamos com e-mails hoje, eles têm os nossos contatos, tá? E nós fomos atrás, inclusive, relatar
e realmente não foi encontrado esse encaminhamento, ou seja, não chegou para a nossa equipe essa informação que ele teria essa consulta marcada. Até porque, todas as vezes que ele foi, ele já saía de lá com a consulta marcada e já com a data, e nós já marcávamos o carro para ele. Ou seja, nessa situação que estranho o fato, ele não saiu com a consulta marcada e ainda relatam que encaminharam por fax, uma vez que a gente não tem fax. Então, aí eu defendo a equipe, infelizmente nós não tivemos essa informação, e aí foi entrar em contato lá, inclusive, e a equipe também está trabalhando para que isso não aconteça, até orientando o pessoal de Joinville a não encaminhar essa documentação por fax, porque é sempre encaminhado por e-mail agora, pelo menos que a gente tem as linhas de e-mail todas funcionando. Tá? Presidente, de qualquer forma, eu agradeço aqui a oportunidade, desculpa um pouquinho extrapolar o tempo, e me coloco à disposição aí de todos os vereadores, para qualquer dúvida a gente está à disposição. Boa noite, obrigado. Obrigado, secretário. Pergunta ao prefeito se deseja usar a palavra. Boa noite, presidente desta casa. Seu nome, cumprimentar todos os vereadores. Quero cumprimentar e agradecer a presença de todos os secretários, funcionários, moradores que se fazem presente nesta galeria. Mas antes de começar a passar para vocês algumas explicações, explanações referentes às inverdades, eu gostaria de informar ao povo da Fazenda da Armação e ao povo de Canto dos Ganchos que nos assiste nesta noite, de que em 2011, período em que a vereadora era secretária de pesca da administração anterior e que o vereador Anderson era vereador nesta casa, foi assinado um convênio com a Secretaria de Educação do Estado e foi repassado 7 parcelas ao governo anterior, que eles fizeram parte. Não foi no meu governo, não foi na minha administração. Então eu quero dizer para vocês que nos assistem nessa noite, que quem está faltando com a verdade são os 2 vereadores. Eles deveriam ir para o jornal e falar para vocês que com a municipalização das escolas entraram nos cofres da prefeitura 1.848.775,58 centavos. Isso só da municipalização. De salário, entrou mais 162 mil reais. E tem mais uma parcela ainda para receber, que é uma parcela de 264.110 reais. Mas vocês sabem por que essa parcela não veio até hoje? E aí eu questiono os nobres vereadores. Principalmente aqueles que fizeram parte daquele governo anterior, que não foi tão longe. Porque a prestação de conta foi feita, sabe como? Tem uma tomada de conta especial lá, que o município está sendo responsabilizado. Aí é fácil, vereador César, de ir para os jornais, falar mentira, não saber o que fala e achar que esse prefeito tem que ficar de boca calada, tem que escutar, tem que engolir. Porque o asfalto que fizeram na Fazenda lá da Armação, que liga Areias de Baixo à Fazenda da Armação, beleza, lindo, maravilhoso. A sociedade clamava por aquilo. Mas tem mais de 5 pessoas indiciadas pelo Ministério Público Federal. Será por quê, né? Será por que eles estão indiciados pelo Ministério Público Federal? Inclusive a empresa, os donos das empresas. Daqui a pouco nós temos que fazer um lava-jato em Governador Celso Ramos. Então eu quero dizer aos senhores e à vereadora que quando ela quiser aparecer no jornal, ela aparece com as ações que a senhora faz, com as atitudes que a senhora faz, com tudo aquilo que a senhora já trouxe em prol da sua sociedade, com tudo aquilo que a senhora já apresentou em prol da sua sociedade. Não é mentido para a sociedade do Canto dos Ganchos, porque tudo aquilo que existe no Canto dos Ganchos foi a administração do 25 que fez. Tudo aquilo sem exceção. Vocês não colocaram uma lixeira no Canto dos Ganchos.
Vocês não colocaram um ponto de ônibus. E eu quero registrar para o nobre vereador que nós não pulamos o canto dos ganchos, porque aqui em Calheiros ainda não foi trocada as luminárias, a não ser que ele esteja trocando e eu não saia. Porque o único vereador que iluminou um campo de futebol nesta cidade, enquanto vereador, ainda foi eu. Porque a administração que iluminou o campo do pescador não funcionou nunca. E quando nós iluminamos, o vereador Adão, inclusive a Praça do Amazonas, fomos alvo de denúncia ao Ministério Público, assinado por vereadores, inclusive, que fazem parte desta casa, na qual pediram, inclusive, a minha prisão, que deveriam ter vergonha. Porque eu fiz oposição, repito, já tive aqui e já falei, fiz oposição ao governo passado, mas jamais pedi a prisão dele. Jamais pedi a prisão dele. Inclusive, eu já desafiei aqui a provar que aquela prisão dele no shopping foi armação ou foi armadilha minha. Mas como não honram as calças que vestem, é muito mais fácil dizer que foram os outros que fizeram. Então eu quero dizer a esta casa, e principalmente a vereadora que falta com a verdade, que os recursos da municipalização do Maria Amália e do Abel Capela foram gastos no governo dela. Foram gastos pelo ex-prefeito. Que não gastou 25. Não, e que não aplicou os 25% da educação. E mais, foram feitas obras de reforma. Pela Constituição, pela legislação, ela tem que ter um prazo de 5 anos de garantia. Inclusive o Maria Amália, quanto o Abel Capela. Se não me falha a memória, o Maria Amália recebeu uma reforma de mais de R$1 milhão. Tinha uma placa lá dizendo que estava sendo investido e aplicado R$1.200.000, se não me falha a memória. E quero dizer para a senhora e para os senhores vereadores que a licitação do Abel Capela teve uma empresa ganhadora, que foi a Novo Teto, há mais de 60 dias atrás. E empresa essa que não é minha e nem de amiguinho meu, que todo mundo sabe aqui onde é que eram feitos os comícios no Jordão. Dentro da propriedade do dono da empresa. E a empresa que perdeu entrou com mandato de segurança pedindo para que fosse suspenso e desse a eles a condição de participar. E nesse período, saiu na semana passada, e vai ser aberta agora a concorrência na quinta-feira às 14h30. Então eu quero dizer à senhora que a senhora tem que voltar a morar no canto. Porque a senhora não sabe, porque a senhora não sabe, porque a senhora não sabe o que está sendo investido. Porque a senhora não sabe o que está sendo investido. O sistema de educação, o sistema de ensino foi no nosso governo. O uniforme, kit escolar foi no nosso governo. O teu prefeito usou as vans que o Samuel deixou por 8 anos. Porque ele não teve a capacidade, vereador Giraldo, de comprar sequer uma van. As vans usadas hoje fomos nós que compramos, fomos nós que investimos. O Roberto Manuel Calado está sendo reformado e ampliado. Obra aquela que foi construída pelo ex-prefeito Samuel e que nós estamos reformando e ampliando. O João Baldança foi reformado e ampliado, vereador César. O Senhora dos Navegantes está sendo reformado e ampliado, inclusive por uma empresa que também fez parte do governo passado. O Lúcia Francisca, em Areias de Baixo, está sendo reformado e ampliado. O Silva Prazeres de Carvalho foi reformado e ampliado. Vários novos outros centros em tempo integral foram abertos por esse município afora. De Palmas, Calheiro, Fazenda da Armação, Areias de Baixo. Eu podia aqui passar a noite inteira falando aos senhores vereadores e falando à sociedade a verdade. Porque eu não preciso ocupar páginas de jornais para me aparecer falando mentira e falando injúrias. O cargo de chefe de gabinete, eu acho que a senhora tem que botar na justiça mesmo. A senhora tem que pedir onde é que foi aplicado o dinheiro do Fundeb. É obrigação sua. A senhora que gosta de ser a paladina da moralidade e da justiça, a senhora tem que ser. A senhora tem que pegar o convênio, requerer o convênio, eu vou
vou deixar registrado para a senhora, é o convênio 16769/2011-0, publicado no Diário Oficial do Estado, sob o número 19.237, de 20/12/2011. A senhora tem que requerer esse convênio, a senhora tem que pegar o Diário da União e pedir ao Ministério Público uma investigação. E convidar, inclusive, os novos vereadores para que assinem junto com a senhora. Para que a gente realmente saiba, vereador César, o destino, o paradeiro desse dinheiro. Porque um pouco do dinheiro a gente já sabe onde é que foi. Foi gastado com bebida alcoólica. Cervejinha. Caipirinha, cervejinha, Skol, Boêmia, Brahma. Agora a gente precisa saber onde é que está o resto do dinheiro. Realmente, vereador Anderson, eu acho que vocês têm toda a razão de fazer oposição, vocês têm toda a razão de fazer tudo aquilo que eu já fiz no passado. Eu não fico triste, muito pelo contrário, vocês estão me ajudando. Porque quem sabe assim, vocês veem o que eu não vejo. O olho do vereador na sociedade é o olho do prefeito, é o olho do povo, é o olho da administração. Agora, o que não dá, realmente não dá, é você se deparar com um jornal dizendo aquilo que não é verdade. O vereador Testoni teve o seu salário agregado, a senhora sabe em qual governo? No seu governo, porque eu cortei o seu salário de todos, e a senhora inclusive não teve vergonha de ir para a justiça de requerer. Então quer dizer, o vereador está ocupando um cargo de chefe de gabinete, na qual não dá prejuízo em nenhum centavo para a prefeitura, em nenhum real, porque aquilo que ele está ganhando é aquilo que vocês deram para ter ele do lado dele, para ter o Adilson do lado dele durante o palanque, para ter outros vereadores do lado dele na reeleição. Então tudo aquilo que vocês fizeram, vocês hoje incriminam. Hoje o vereador Adão é safado, sem vergonha. Mas era o melhor até onde? O Marcelo, bandido, né, ator que foi preso. Mas era o bom até onde? Aí hoje não presta. Por quê? Porque passou a optar, ou apostar, ou apoiar um governo decente, um governo que não tem vergonha de andar na rua, um governo de mostrar